Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio. E a Lei Federal número 12.711, que instituiu as cotas raciais no ensino superior, já tem 10 anos de implementação e ampliou em quase 40% o número de afrodescendentes nas universidades públicas do país. A própria lei definiu que ela fosse reavaliada pelo Congresso Nacional após 10 anos. No programa de hoje, vamos discutir o papel e os resultados das cotas e a tendência desse tema no Congresso Nacional. Os nossos convidados são Thales Vieira, coordenador executivo do Observatório da Branquitude. Bem-vindo, Thales. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. E Denise Jardim, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, professora. Olá, obrigada pelo convite. Para a gente começar, eu tenho uma pergunta para ambos. Gostaria que comentasse se as cotas, na sua opinião, já cumpriram seu papel ou se precisam continuar. E se precisam continuar, por quanto tempo? Essa é uma pergunta simples para um tema de alta complexidade, né? Nós temos 10 anos de cota pela lei federal e um percurso feito pelas universidades de mais tempo e, portanto, um aprendizado enorme das universidades na implementação e aprimoramento das reservas de vaga. Com esse aprendizado de 10 anos, nós podemos dizer que nós começamos bem. E, portanto, as reservas de vagas, elas nos permitem entender que as universidades são capazes de realizar programas e de implementação de políticas públicas de equidade, transformando o seu ambiente acadêmico, mas nós estamos apenas no começo. Eu diria até que nós estamos bastante atrasados em relação a outros contextos nacionais e com uma lei de cotas com uma construção bastante própria do Brasil e, portanto, que merece ser dada continuidade por algum tempo mais. Eu diria que se nós pensarmos na Índia, que foi implementada essas reservas de vagas em 1950, elas existem até hoje, o aprimoramento que vem sendo feito na Índia, ele sempre está fazendo um monitoramento sobre as possibilidades de promoção e equalização da sua própria sociedade. Ou seja, nós temos uma lei de cotas que atinge atualmente o serviço público nos concursos e nas universidades federais. Colocamos nessa lei de cotas uma série de desejos e expectativas de transformação da sociedade, de promoção de fato da equidade social através da observação do que é a desigualdade racial no Brasil, e temos muito que aprender ainda com as leis de cotas. Ou seja, essa expansão exige também que a sociedade se implique em ampliar reservas de vagas para todos os campos da vida social brasileira. E as universidades têm mostrado que nós somos capazes de fazer isso, mas estamos só começando. Se eu fosse projetar o futuro, já não seria professora, mas eu acredito que ele deveria ser sempre monitorado. Já houve propostas importantes de construção de observatórios das ações afirmativas que pudessem potencializar nosso conhecimento sobre como as reservas de vagas reverberam na sociedade. Do ponto de vista de uma professora, eu posso testemunhar que reverberam na universidade, mas o que os egressos fazem depois, o que pessoas negras, autodeclaradas negras, pretas e pardas e indígenas, que são egressos diplomados, significam para suas comunidades, com novos perfis profissionais, as universidades não alcançam. Mas o que a gente alcança na vida universitária é a tremenda transformação das nossas maneiras de elaboração de conhecimento da própria sociedade brasileira, através dos próprios alunos que chegam com as suas experiências, com as suas trajetórias, transformando o ambiente acadêmico. Então, essa transformação vivida pelas universidades, a gente entende, estando na universidade, que é o meu caso, que a sociedade brasileira merece conhecer e aprender com as leis de cotas. E Thales, na sua opinião, acerca desse tema?
Eu vou ao encontro do que disse a professora Denise, né? Como ela disse, eu sou um desses casos que ela citou, né? Eu sou um egresso da política de ações afirmativas e venho construindo minha trajetória a partir disso. Eu tive acesso à universidade, tive acesso ao ensino superior através das ações afirmativas e pude construir minha trajetória a partir daí. Foi um ponto de inflexão na minha trajetória muito importante. As políticas de ações afirmativas têm se mostrado muito eficazes no sentido de democratizar o ensino superior. E, ao democratizar o ensino superior, gerar cidadania para a maior parte da população. Portanto, todas as avaliações de impacto sobre as ações afirmativas, sejam localizadas em universidades, ou sejam esforços mais globais de pesquisa no território nacional, vem apontando para um sucesso naquilo que a política de cotas se pretende, que é democratizar o acesso ao ensino superior e democratizar as universidades de maneira geral. Portanto, há uma trajetória de sucesso dessas políticas. Prever por quanto tempo será necessário ter as ações afirmativas pressupõe que se tenham instrumentos pré-determinados de monitoramento e avaliação dela. E hoje isso ainda está periclitante, né? No sentido de construir instrumentos verdadeiros de monitoramento e avaliação dessa política, instrumentos oficiais do ponto de vista governamental. Mas temos pistas já colocadas, porque as universidades vêm fazendo esforços contínuos de monitoramento e avaliação que já geraram esses primeiros impactos de sucesso, né? A gente tem ações afirmativas nas universidades já há mais ou menos 20 anos, embora a lei tenha 10 anos, tem esforços já de 20 anos na UERJ, na UNB, que já apontam para esse sucesso e para a necessidade de aprofundamento. Portanto, construir instrumentos de monitoramento e de avaliação dessa política farão com que a gente consiga ir adaptando ela e a gente consiga aprofundar esses esforços de democratização de acesso ao ensino superior. Portanto, a gente conseguir construir esses instrumentos de monitoramento não só vai nos dar o prazo necessário para que essa política se mantenha, mas também vai nos dar as pistas para que a gente consiga aprofundá-la. E, professora, a despeito do que vocês comentaram agora sobre a importância, talvez necessidade de uma continuidade até para se avaliar melhor, né? A lei prevê uma reavaliação, uma revisão, né, da lei após 10 anos, que foram completos agora. Eu te pergunto, conta para o nosso público, a revisão no Congresso corre risco de a lei de cotas se acabar, dependendo de uma posição do Congresso Nacional? A pergunta é muito importante porque nós temos informações do Senado Federal, a partir de uma audiência pública em 10 de dezembro do ano passado, sobre a revisão da lei de cotas. E ali a gente ficou em contato com um universo de 11 projetos de lei que são basicamente apontamentos sobre necessidades de ampliação do escopo de destinatários das políticas públicas, das leis de cotas, que a gente chama, mas é reserva de vagas, com novos acréscimos e priorizações de segmentos da sociedade. Ou seja, se a gente pegar os 11 projetos de leis que são de diferentes partidos políticos, todos eles partem da ideia, tanto do Supremo Tribunal Federal, de que as reservas de vagas são pertinentes e constitucionais, quanto com a ideia de que elas realmente são efetivas, tanto que os projetos de lei que vêm do Senado estão apontando para ampliações. A minha preocupação é que a gente não perca de vista que as reservas de vagas, elas são instrumentos de promoção de equidade, elas não são simplesmente uma pluralização da universidade. Nós estamos falando de uma democratização, não de que todos deveriam estar na universidade, porque nós temos até mais universidades privadas do que públicas no Brasil, mas, de fato, a gente está falando de uma política de equalização de desvantagens históricas e de um passado escravocrata no Brasil que essa é uma política que, pela primeira vez, estabelece um instrumento concreto de reparação histórica para o segmento da população que não teve políticas públicas logo após a abolição da escravatura. Portanto, eu acho que o que está apontando no cenário político
é que os projetos de lei já vêm com a valorização das ações afirmativas, buscando consignar nas ações afirmativas outros segmentos. O que a gente tem que cuidar é que essas consignações não, digamos, desviem a finalidade de reparação histórica de desvantagens históricas da população preta e parda no Brasil. E indígena, sobretudo, porque se a gente for olhar as primeiras experiências escravocratas, as primeiras experiências de desvantagem e genocídio incidem sobre a população indígena também. Thales. Não sei se te respondi, mas o fato é que o próprio cenário político está apontando a valorização das ações afirmativas e não da finalização delas. Certo. E, Thales, quais os resultados mais palpáveis dessa lei até o momento em termos da inclusão desse público nas universidades federais? Tem uma ponderação importante a ser feita de que a necessidade de avaliação dela nesse ano, né, depois de 10 anos de completada essa lei federal, ela não prevê uma avaliação fatalística. O que eu estou chamando de avaliação fatalística, né? Não prevê que esse ano se tenha que tomar uma decisão se a lei permanece ou se a lei acaba. Ela prevê a necessidade de uma avaliação da lei, de uma avaliação de uma política pública implementada, mas ela não prevê que essa avaliação vá necessariamente chamar um veredito de continuidade ou de término dessa lei. Portanto, esse é um ano importante, já que a gente quer fazer a avaliação dessa política, já que a gente está fazendo esforços na sociedade de medição de impacto da política de cotas, então está produzindo inteligência sobre essa lei, mas não há uma necessidade fatalística de que essa avaliação vá ou terminar com a lei ou garantir a continuidade dela nesse ano. Essa é uma ponderação importante de ser feita, porque já vi em veículos até de imprensa sendo matérias falando que teria uma necessidade dessa avaliação, que a lei poderia acabar ou continuar a partir dela, e não é isso que prevê a lei. Mas acho que o maior sucesso que essa lei traz para a gente é que houve uma efetiva desracialização dos cursos de ensino superior de maior estima. Então, os cursos de ensino superior que tinham maior estima, então, engenharias, medicina, aqueles que são mais concorridos, arquiteturas e etc., eles tinham uma concentração racial muito forte. Então, eram cursos extremamente brancos, né, que só tinham acesso a essas profissões, então só tinha acesso à especialização nessas profissões, um público muito restrito. Portanto, os filhos de elite e racializados, pessoas brancas. O maior sucesso dessa lei é a possibilidade de desracializar esses cursos. Os impactos medidos, as pesquisas que já demonstram o sucesso dessa lei, demonstram que são justamente esses cursos aqueles que mais conseguiram incluir estudantes negros e indígenas para dentro da universidade. E o que é um movimento natural e que demonstra o sucesso da lei, né? Então, os cursos que eram mais racializados, isto é, os cursos que eram mais brancos, foram aqueles que tiveram maior sucesso ao incluir estudantes negros e indígenas dentro da universidade. Portanto, isso é um dado fundamental, né, da gente estar atento com ele, da gente estar reparando ele, né, e construindo esse monitoramento a partir desse dado. Portanto, eu diria que esse é o maior sucesso. Um outro sucesso muito forte também é um sucesso já interno às universidades, que não tem a ver com apenas a entrada, não tem a ver com apenas o acesso desses estudantes ao ensino superior, que é a possibilidade da gente construir universidades com novas epistemologias. Um público pouco diverso da universidade, ele acaba construindo epistemologias únicas, epistemologias que têm as mesmas origens, que chegarão nos mesmos lugares, naturalmente. Portanto, o acesso de outros estudantes, então estudantes negros e indígenas, permitem que a própria universidade consiga se olhar e ter novas epistemologias, novos pontos de vista sobre os problemas que a sociedade apresenta. Portanto, a universidade tem uma oportunidade muito grande de construir novas soluções para a sociedade a partir desse ingresso de estudantes, desse ingresso mais diverso de estudantes.
Então, acho que tem dois medidores de sucesso da lei de cotas, que são essa desracialização, sobretudo dos cursos mais concorridos, e a oportunidade que a sociedade tem de oferecer novas respostas para a sociedade a partir da chegada de novas epistemologias. Isso é sentido na sociedade. Você vê a lista dos livros mais vendidos, dos romances, até dos romances mais vendidos, mas dos livros acadêmicos mais vendidos também. A gente vê uma virada muito grande nos últimos 10, 5 anos, da chegada de autoras e autores negros, chegada de autores indígenas, que oferecem para a sociedade novos pontos de vista e novas soluções para os problemas internos a ela. Portanto, acho que esses são medidores de sucesso importantes que a gente tem a partir da política de cotas e a partir da lei federal. Agora, professora, sobre o que o Thales comentou agora, a avaliação, como se avaliar, né, o sucesso da política de cotas, a senhora acha que o prazo de 10 anos previsto em lei é suficiente para se fazer essa revisão, essa avaliação? Quais seriam os prós e contras de se fazer essa revisão agora? Eu acho que a lei determina uma análise, um debate, como foi a própria audiência pública em 2010, sobre o valor das ações afirmativas. Então, quando a gente faz a avaliação, não é uma avaliação de erro e acerto, é uma avaliação de avanços e necessidades de aprimoramento. Então, quando a gente fala de a política pública, aprende com a novidade que foi introduzida nas universidades. Então, eu, como professora, eu atuei na coordenadoria de ações afirmativas da URGS, da Universidade Federal, com a incumbência de fazer durante 4 anos o relatório de monitoramento da política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma universidade que tem 80 anos e, portanto, encontrou nas ações afirmativas uma grande novidade em termos de ingressantes nos cursos e das demandas, dos anseios desses novos perfis a qual ela deveria atender. Então, se a gente vai falar de uma avaliação, também as universidades já construíram algumas metodologias de avaliação para oferecer para o debate público, né? Seja o debate do Senado, na audiência pública, a qual a Associação Brasileira de Antropologia participou, mas também com essa retorno à sociedade do que significou ter novos perfis, novos profissionais sendo formados nos bancos da universidade. Só para, talvez, ilustrar um pouco o que o Thales está falando, porque eu sou uma professora desde 1993 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As cotas foram produzidas na universidade por um debate público em 2007, né, quando eu já era professora, desde 93, e a gente percebe que a universidade não só tinha tentado a democratização da universidade a partir dos cursos noturnos, mas isso não era suficiente para alcançar, chegando a perfis de alunos trabalhadores, não alcançava essa composição racializada da desigualdade no Brasil. Então, somente o dispositivo em 2007, 2008 das ações afirmativas conseguiu colocar alunos autodeclarados negros e indígenas nos cursos de medicina, nos cursos que são blindados, né, por digamos, uma alta competitividade no vestibular. A URGS não tem vestibular ao lado do SISU. Então, um dos indicadores que a gente captava era a recomposição de formados nesses cursos de alta competição. Se a gente for pegar um mapa de uma universidade que tem 80 anos e antes da lei de cotas tem, no máximo, 2 formados em medicina negros, né, que se autodeclaram como negros, e colocar ao lado do que são os um pouco mais de 10 anos, em 2017, da universidade, a gente vai ver que a gente conseguiu colocar no mercado de trabalho profissionais que vão tornar menos óbvia a ideia de que o médico é branco, né? Então, essa, digamos, ruptura de padrões da branquitude que estão associadas à universidade foram sendo repensadas
tanto no ambiente acadêmico, e a gente espera que na sociedade brasileira como um todo as pessoas tenham essa maior receptividade aos formandos, aos formados nas universidades públicas, ao se dar conta de que eles também carregam ali uma experiência tanto da vida social brasileira na sua desigualdade cruel no seu cotidiano, mas também levam para a universidade essas experiências. Eu acho que, se a gente quer dados concretos, nós temos o IPEA, nós temos o IBGE a mostrar, inclusive, a nossa dificuldade de captação de universitários que só trabalhem, que só estudem para ingressar nas universidades. E o grande desafio dessa avaliação tem a ver com a PEC de redução de investimentos na educação, ou seja, nós estamos falando de um fortalecimento da lei de cotas, da reserva de vagas, da ampliação do acesso à universidade pública, mas nós temos que falar também do acolhimento, do amparo, das políticas que garantam que os cotistas só estudem, né? Ou seja, que eles priorizem o estudo, porque pessoas que têm essa vivência de desigualdade social, elas são extremamente exigidas na universidade, porque elas muitas vezes podem continuar trabalhando e estudando, e isso faz com que essa desigualdade seja vivida também dentro da universidade pública. Então, eu acho que quando a gente fala de questões concretas para avaliar a efetividade das ações afirmativas, tem que ver também como a sociedade quer dar sustentação para que elas perseverem. E o investimento público na assistência estudantil é fundamental e ainda não é projeto-lei. Um dos projetos-leis do Senado tem a ver com transformar o PNADES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, numa lei federal e não num programa de governo. Isso é fundamental para que as ações afirmativas acolham os cotistas e produzam profissionais na mesma escala que um estudante que só estuda. Thales, como que você avalia a trajetória, né, do cotista? Porque a avaliação não se deve se limitar ao ingresso à universidade, mas também vai além, né? E depois o egresso, o mercado de trabalho. Então, com base nas informações que a gente dispõe, dos 10 anos da lei de cotas, como que você avalia a trajetória desse cotista ao longo desse tempo? A professora Denise já nos deu pistas importantes sobre essa resposta, né? Então, dentro da universidade é muito importante que se tenha essas políticas de assistência estudantil. Eu comecei o programa dizendo que eu fui fruto das políticas de ações afirmativas, mas eu também fui fruto das políticas de assistência estudantil. Eu não conseguiria ter uma trajetória universitária minimamente linear, isto é, sem interrupções e conseguindo estudar razoavelmente bem as disciplinas, enfim, tem uma trajetória linear, de fato, que é o que se espera de uma universidade, se eu não tivesse tido acesso a políticas de assistência estudantil. Então, a moradia próxima à universidade, a alimentação, passagem quando eu morava próximo à universidade, auxílio para fotocópia. Então, foram coisas que eu tive acesso enquanto eu era estudante e que me permitiram ter uma trajetória linear na universidade. Então, consegui, ali 4, 5 anos, terminar o meu ensino superior e consegui ingressar no mercado de trabalho, ingressar numa pós-graduação. Então, eu tive uma trajetória linear. Só o acesso à universidade não seria suficiente para isso. Portanto, é muito importante que se tenha essas políticas de assistência estudantil e que se construa essas políticas como uma política nacional de assistência estudantil e que se garanta recurso no orçamento para isso. Então, a partir daí, a gente vai conseguir ter com que eu falei em outra resposta sobre desracializar os cursos de maior competitividade. O resultado de desracializar os cursos de maior competitividade é a desracialização dessas profissões. E aí, esse exemplo da medicina, acho que é o melhor dos exemplos, né? Chamou muito a minha atenção o fato da médica que fez o parto da minha filha ser uma médica negra. Eu fiquei muito feliz quando vi isso. Eu falei, olha que maravilha, vai ter uma médica negra fazendo o parto da minha filha. Então, isso
eu não sei se ela foi fruto de ações afirmativas, mas essa é e será cada vez mais uma cena mais comum, se aprofundando as políticas de ações afirmativas. Então, a gente vai cada vez mais ver médicas e médicos negros, e isso vai se tornar uma imagem mais comum para a sociedade. Então, a gente não vai mais estranhar. A minha felicidade ao ver uma médica negra fazendo parte da minha filha é uma felicidade que procede de um estranhamento, né? Então, eu poderia não perceber a cor da pele da médica que fez o parto da minha filha. Se ela fosse uma médica branca, isso não seria uma questão, eu não perceberia isso. Isso não seria gritante aos meus olhos. Então, foi gritante em forma de felicidade, porque não é comum ainda ter uma quantidade grande de um corpo médico negra e negro, né? Portanto, esse é um resultado das políticas de ações afirmativas, embora não sabe se aquela médica em específico, né, foi uma egressa, né, de políticas de ações afirmativas, mas a ideia é aprofundar isso, né, desracializar essas áreas, e ao desracializar essas áreas, criar na sociedade, no simbólico da sociedade, uma imagem de que não há um lugar de negro na sociedade, não há um lugar de branco na sociedade. Que negros e brancos e indígenas possam ocupar esses lugares de forma mais diversa. Portanto, e isso é muito importante no combate ao racismo e no combate às discriminações dentro da sociedade. A gente desconstruir esses lugares cristalizados para negras e para brancos e brancos dentro da sociedade. Thales Vieira, professora Denise Jardim, muito obrigado pela participação de vocês no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. E se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato com a Ouvidoria do Senado Federal. Obrigado, um abraço e até a próxima.